Pode ser que você não tenha entendido o conceito de uma zona de disponibilidade como ela realmente é dentro das nossas contas da AWS. Fica aqui comigo nesse vídeo, mesmo você que já entende, já domina o assunto de infraestrutura global na AWS, que eu vou te dar um pouco mais de detalhes e contexto sobre esse assunto. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e é exatamente isso que você ouviu e está lendo aqui no título desse vídeo. O que você entende sobre zonas de disponibilidade até aqui pode ser um pouco diferente do que elas realmente são na prática, e aqui nesse vídeo a gente vai discutir e falar um pouco sobre essa questão, né? Sobre esse dilema e essa pergunta intrigante que a gente precisa encontrar a resposta. Então, uma mesma zona de disponibilidade, para mim, ela pode estar em um lugar físico diferente do que ela aparece para você aí na sua conta da AWS. A gente vai, inclusive, ver aqui na prática como localizar isso aí na sua conta da AWS e como você pode comparar, talvez, com uma outra conta que você tenha. Talvez os que estão começando, né, a entender sobre computação em nuvem agora, a aprender sobre a infraestrutura global da AWS, estejam um pouco perdidos em relação ao que eu tô falando aqui, né? Pô, zonas de disponibilidade, eu nem aprendi o que é isso ainda, eu nem sei o que é isso ainda. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar uma contextualizada nesse conceito de infraestrutura global, vamos dar um passo atrás, rapidamente aqui, entender sobre regiões, zonas de disponibilidade, ter esses conceitos que são básicos, mas são fundamentais, bem claros aqui, antes da gente avançar e responder a pergunta principal aqui desse vídeo, tá? Pode ser assim, combinado? Vem aqui para a tela do computador comigo então, que a gente vai falar sobre infra global da AWS. E aqui, né, esse assunto merece um vídeo longo, dedicado para falar sobre isso. Aqui a gente vai só resumir esses conceitos, mas eu garanto para vocês que esse resumo aqui vai ser legal e vai ser suficiente para vocês entenderem aqui, né, pelo menos uma visão geral desses conceitos. O que é uma região da AWS? Como que a gente poderia explicar isso de uma forma simples? O que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né, cada um desses pontinhos aqui são as regiões da AWS, que são localizações geográficas distintas, muito bem definidas, onde nela nós temos um conjunto ou conjuntos de data centers que formam aquela região. Então, a gente tem regiões que estão isoladas, como a região de São Paulo aqui, a gente tem a região aqui da África, do sul da África, e nós temos regiões que estão próximas umas das outras, e apesar de próximas, são regiões que estão numa localização geográfica muito bem definida, né? Por exemplo, o norte da Califórnia é uma região relativamente próxima aqui de Oregon, que inclusive está próxima aqui de uma região que existe no Canadá, e essas são as regiões atuais da AWS, e essas que estão em vermelho são regiões que já estão previstas para serem lançadas já daqui a um tempo, e atualmente nós temos 34 regiões lançadas, nós temos aqui 6 regiões já com previsão para serem lançadas, e é o que forma, né, a computação em nuvem da AWS, a nuvem da AWS são de fato essas regiões. Então o conceito de regiões é simples, é fácil de definir, é simplesmente uma localização geográfica, pode ser identificado como uma cidade, como é o caso de São Paulo, aqui como um país, né, uma região de um país, Canadá Oeste, por exemplo, Europa, né, que é um continente aqui, Irlanda, um país, às vezes aparece o nome de cidade, Melbourne, Sydney, Hong Kong, Singapura. É uma localização geográfica que contém conjuntos de data centers que formam aquela região. Se eu dou um zoom dentro de uma região, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar as tão famosas zonas de disponibilidade, que é o próximo conceito aqui que nós vamos definir. Então, região está claro para todo mundo. Se ainda ficou alguma dúvida no conceito de região, se você, inclusive, tem uma explicação talvez melhor do que essa que eu dei, deixa aqui nos comentários que eu quero ler e entender como você talvez explicaria esse conceito. Se eu dou um zoom dentro de uma região, o que eu vou enxergar? O que eu vou ver? Eu já falei aqui que eu vou ver conjuntos de data centers. Eu vou ver zonas de disponibilidade. Mas o que são essas zonas de disponibilidade? Se a gente recorrer, né, à documentação aqui oficial da AWS, inclusive todos esses links aqui eu vou deixar abaixo aqui na descrição do vídeo. Então, aqui olha só, eu tenho aqui uma região que é essa localização geográfica, e se eu dou um zoom, eu amplio o que eu enxergo dentro de uma região, eu vou ver as zonas de disponibilidade. Então aqui, por exemplo, nessa imagem, nesse diagrama, eu tenho 4 zonas de disponibilidade, né?
Em São Paulo, por exemplo, a gente tem 3 AZs. Na maioria das regiões são 3 AZs. Mas é um mínimo de 3, tá? Existem regiões que são 6 AZs, por exemplo, como o norte da Virgínia. Então, dentro de uma região, eu vejo as zonas de disponibilidade. O que são as zonas de disponibilidade? São conjuntos de data centers. Então, é o que está aqui nessa imagem. Então, se eu pego uma zona de disponibilidade, ela não é necessariamente um data center apenas. Uma zona de disponibilidade pode ser um conjunto de data centers que estão próximos, tá? É um conjunto de prédios ali que formam vários data centers que estão próximos. Eles estão ali fisicamente, realmente próximos. Na verdade, as AZs também, elas estão elas têm uma proximidade física umas das outras. Inclusive, isso faz parte da definição, né? Aqui mesmo diz isso, que as zonas de disponibilidade, elas estão próximas o suficiente umas das outras para permitir com que a latência de comunicação entre elas seja na casa de 1 dígito de milissegundo, tá? E elas estão distantes suficientes umas das outras para permitir com que um evento de desastre que possa acontecer numa zona de disponibilidade não afete uma outra zona de disponibilidade. Mas ainda assim elas estão, né, elas têm um raio de distância entre elas, elas estão em uma mesma região e essa região forma ali a grande região da AWS. Então se a gente pega, aqui até diz, né, olha só, eles são, vamos pegar aqui, ó, essa parte, vamos pegar essa parte aqui em diante, até o final do parágrafo, se a gente, olha só o que diz aqui. Uma zona de disponibilidade é um ou mais data centers discretos com infraestrutura de energia, rede e conectividade independentes e redundantes em uma região da AWS. As zonas de disponibilidade em uma região estão significativamente distantes umas das outras até 100 quilômetros. Então elas não estão mais distantes umas das outras do que 100 km. Por quê? Porque isso poderia afetar a questão da latência de comunicação umas com as outras. Para evitar falhas correlacionadas, mas próximas o suficiente para usar replicação síncrona com latência de milissegundo de um dígito de milissegundo. Tá? Elas são projetadas para não serem afetadas simultaneamente por um cenário de desastre, na verdade, né? Compartilhado, como energia elétrica, interrupção de água ou fibra. Então, o que a gente vê quando eu dou um zoom na região de São Paulo? Inclusive, eu tenho uma outra imagem aqui que ajuda a gente a entender. É uma imagem só ilustrativa, tá? As AZs da região de São Paulo não estão não necessariamente estão, não sei onde elas estão. Aqui é só um exemplo. Então, se a gente pegar a grande região SA East 1, que é a região de São Paulo, nós poderíamos ter, e ela é composta por 3 zonas de disponibilidade, essas AZs poderiam estar, por exemplo, em Campinas, em Barueri e em São José dos Campos. E essa identificação aqui, A, B e C, ela vai variar de conta a conta da AWS e essa é a grande questão aqui que a gente está abordando nesse vídeo, que a gente já vai avançar para ela logo em seguida. Então, estamos contextualizados aqui do conceito de uma região e do conceito de uma zona de disponibilidade. Agora está todo mundo no mesmo nível. Quem já sabia sobre esse conceito teve a oportunidade de relembrar e de revisar isso aqui. Quem não sabia, agora aprendeu o que é uma região e o que são zonas de disponibilidade dentro de uma região da AWS. Então pensa aqui nessa imagem, por exemplo. O que a gente está vendo é a grande região SA East 1, São Paulo. E o que nós estamos vendo aqui são as 3 AZs de São Paulo. Mais uma vez dizendo, elas não estão nessas localidades, ninguém sabe, essa não é uma informação que a AWS divulga de forma pública, onde exatamente são, né? O endereço dos data centers não é, por motivos óbvios, né? Não é uma informação que é divulgada, mas poderia ser em Campinas, em Barueri, São José dos Campos. Estariam essas zonas de disponibilidade, né? Esses conjuntos de data centers próximos o suficiente para permitir uma latência de comunicação de 1 dígito de milissegundo e distantes o suficiente para que um evento de desastre que aconteça em Campinas, por exemplo, não afete Barueri, não afete São José dos Campos. Cada uma dessas vezes é alimentada por, né, uma rede de energia distinta, diferente, conectividade diferente e assim por diante. Fechado? Vamos voltar lá, então, para a nossa pergunta intrigante, para o nosso conceito, né? Por que SA East 1A, para mim, pode ser diferente
e na verdade vai ser diferente, né, a não ser que coincida ali nas contas, mas pode ser diferente do que SA East 1A para você. Pegando o nosso exemplo aqui de São Paulo, né? Então, SA East 1A para mim pode ser em Campinas e na sua conta pode ser que seja São José dos Campos, por exemplo. Tá? É isso que a gente vai entender aqui nos próximos minutos. Então, observando, agora eu já posso fechar essa imagem, observando essa documentação da AWS, que também vou deixar o link aqui na descrição, o que nós conseguimos observar é exatamente isso. Então eu tenho aqui uma conta representada pelo ID 111. Nessa conta, pegando aqui Virgínia como exemplo, né, US East 1A para esse cara, nessa conta, vai referenciar o Data Center 1. US East 1B vai referenciar o Data Center 3 e seu Data Center 2. Já nessa conta com ID 222, isso acontece de uma forma diferente. O US East 1C é o que referencia o 1 e não o A, como é na conta 1. O B referencia o 2 e não o 3, como é na conta 1. E o A referencia o 3 e não o B, a US East 1B, como é na conta 1. Então, essa relação que existe entre o nome de uma zona de disponibilidade e o endereço físico, né, a localização real física daquela AZ, isso vai ser diferente de conta para conta. Inclusive, a gente consegue observar isso. Por exemplo, eu tenho aqui duas contas, né? Então, eu tenho essa conta ADP01 e ADP02. Vamos ver se a gente consegue observar essa diferença aqui nessas contas. Deixa eu logar aqui numa outra janela. A gente coloca lado a lado aqui e tenta observar isso. Vamos lá, eu estou aqui na conta DP01, vamos aqui na VPC. Em qualquer VPC você vai conseguir observar esse comportamento, desde que você compare VPCs de mesma região, obviamente. Então eu estou pegando aqui a minha VPC de Virgínia. E eu vou abrir aqui a VPC de Virgínia também, que existe aqui nessa conta, que é a minha 02. Vamos abrir a 02. Virgínia, VPCs, e eu tenho aqui a minha VPC de Virgínia. Vamos nas subredes, e aqui a gente consegue observar exatamente isso. Vamos deixar em ordem aqui, jogar essa janela para cá, e ver o comportamento aqui do lado de cá. Só tem essa VPC, e aqui as minhas subnets. Olha só o que a gente consegue observar aqui. Então, nessa conta 1, US East 1A se referencia ao data center, né, ao Availability Zone ID, que é como se fosse o endereço físico do data center. A Z1. B referencia ao AZ2. O C já referencia ao 4. O D ao 6 e assim, né, por diante, como vocês estão vendo aqui. E olha só como é que aparece aqui nessa outra conta. O A já vai para o 2. Então, a minha zona de disponibilidade A nessa conta está apontando para esse endereço físico, que na verdade é esse mesmo aqui na conta, onde está a minha B nessa conta. Então você já deu para entender aqui, pegando esse exemplo, como que de fato existe essa diferença entre contas. Você pode abrir aí duas contas da sua que você tem aí para trabalhar, enfim, duas contas da AWS diferentes e fazer essa observação que você vai conseguir enxergar isso. E é exatamente o que está falando aqui nessa documentação oficial da AWS. Inclusive ele dá a justificativa, né, a razão para que isso aconteça, e é bem lógico, faz bastante sentido, não é? O que a AWS faz aqui, fazendo essa randomização das zonas de disponibilidade, é balancear a carga de utilização de cada um dos seus data centers físicos. Imagina se o endereço, né, se a zona de disponibilidade A apontasse sempre, independente da conta da AWS, para esse endereço físico, certamente na zona A, e consequentemente nesse data center é que nós teríamos mais recursos provisionados do que em outros data centers, simplesmente porque ele é o A. É comum, é intuitivo, sei lá, se você tiver múltiplas AZs para escolher,
A maioria das pessoas vai escolher a A porque é a primeira. Simplesmente por essa razão. Então, eu mesmo, quando tenho que subir uma máquina ali, eu tenho múltiplas subnets, aparece a Z, A, B e C para eu escolher. Na maioria das vezes, eu escolho A, porque é a primeira que aparece ali para mim, porque A vem antes de B. Simplesmente por isso. Né? Então, a AWS faz esse balanceamento das AZs justamente para espalhar a carga de computação, né, o provisionamento dos recursos de uma forma mais igual, de uma forma balanceada ali entre os seus data centers físicos, tá? É por isso que isso acontece. Tá, mas que diferença isso vai fazer na minha vida? Eu preciso me preocupar com isso? Em que momento eu preciso me preocupar? Eu vou te dar um exemplo aqui, existem outras aplicações, e eu vou te mostrar aqui como que você tem que ficar de olho nisso, principalmente quando você tem recursos compartilhados. Na verdade, só quando você tem recursos compartilhados entre contas, né, principalmente aqui subnets, você precisa ficar atento em relação a isso. Então eu peguei uma subnet aqui criada numa VPC, que não é a default, e compartilhei essa subnet dessa conta com essa conta e vamos ver o comportamento aqui, o que aconteceu. Então nessa conta, o data center 1 é US East 1A. E eu criei a minha subnet aqui. E uma subnet, ela é um recurso físico. Ou seja, a subnet, ela existe dentro desse data center. Porém, nessa conta, vocês já estão imaginando aí o que aconteceu, né? A subnet que eu compartilhei é essa aqui, ó. Pode observar que é esse o range. 10.10.00/24. VPC final 33.2C. Tá aqui, ó, 33.2C, o range tá aqui, 10.10.00/24. E olha só, nessa conta de cá, essa subnet não está na zona de disponibilidade 1A. Por quê? Porque a premissa é, a subnet é um recurso físico, ela existe aqui dentro desse data center. Então ela vai continuar, nesse ponto ela vai ser consistente. Ela vai continuar existindo no data center AZ1, que por sua vez, nessa conta, a Z1 é US East 1D. E aí você tem o seguinte. E aí você tem recursos aqui criados em US East 1A. Observa só. Você tem uma instância que vai se comunicar com essa máquina que você criou em US East 1A pensando que seria a mesma coisa, mas não é. Ou seja, nessa conta aqui, você vai ter um tráfego entre zonas de disponibilidade. Por mais que essa máquina esteja em US East 1A aqui, mas na prática, do ponto de vista dessa conta, ela está em US East 1D. Então você vai ter um cross-zone, um tráfego entre zonas de disponibilidade. Isso pode afetar os seus custos, né? Data transfer inter-region e inclusive pode afetar para aplicação sensível, né? Muito sensível à latência, pode também impactar na questão de latência. Então esse é só um exemplo de como que isso é verdade e como que você precisa pelo menos ter uma noção de que isso acontece, saber que isso acontece para, no caso de você ter recursos compartilhados, você saber o que fazer diante disso. Fechado? Espero que tenha ficado claro, então, aqui esse conceito de relação de nomes de zonas de disponibilidade com a real localização dessa zona de disponibilidade, como que isso não é consistente entre contas, né? Como que contas diferentes estabelecem essa relação de uma forma diferente, mas você, agora sabendo disso, consegue entender como as coisas funcionam por trás, tá? Deixa aqui nos comentários, me deixa saber se você ainda ficou com alguma dúvida nesse assunto, a gente pode explicar um pouco mais detalhes ali, trocar uma ideia nos comentários, me deixa saber ali se as explicações aqui foram suficientes e, por favor, voltando, né, à sequência de conteúdos aqui no YouTube, eu quero sugestões, façam esse favor por mim, sugestões de vídeos, de novos vídeos aqui relacionados à AWS, a computação em nuvem aqui no canal. E eu vou deixar um bônus aqui para vocês, um presente aqui para vocês também aqui na descrição. Eu vou deixar aqui um e-book para vocês baixarem, né, uma explicação, na verdade, uma documentação que eu preparei aqui sobre esse assunto de infraestrutura global da AWS. Não é nada extremamente complexo, mas ele vai resumir o conceito de região, zona de disponibilidade, e lá também tem informações adicionais sobre infraestrutura global, edge locations e outras questões também, todas relacionadas
a infra global da AWS, tá? Tá aqui na descrição, gratuito, não tem segredo nenhum, é só clicar e baixar e para vocês, né, terem como referência aí depois, fechado? Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto, é nóis, valeu!